Hoje é o Dia Nacional da Fotografia, 8 de janeiro, dia da chegada da fotografia aqui no Brasil, e eu quero falar um pouquinho sobre a fotografia no geral aqui no Brasil, sobre alguns brasileiros que são feras demais, que talvez você não conheça, e um mini passo a passo, né, que você tem que seguir pro resto da vida, basicamente, se você quiser ser um desses caras que um dia vai ser citado num vídeo qualquer na internet. Para começar, a fotografia chegou no Brasil em 1839 por esse cara aqui, tá? Que trouxe primeiro daguerreotype, né? Não foi criado por ele, obviamente foi criado pelo Luiz Daguerre. Se você não conhece, tá te faltando muito conhecimento, tá te faltando muito estudo, beleza? Mas aí você vai ter que esperar até o Dia Internacional da Fotografia para poder saber mais sobre isso por aqui. Esse cara trouxe essa câmera e a partir do ano seguinte, né, 1840 até ali os 1860, a fotografia foi se popularizando aqui pelo Brasil. E no meio dessa popularização, algumas pessoas conseguiram ter acesso a câmeras, coisa que era muito cara, né? Não era uma coisa simples, não era igual a gente tem hoje, que todo mundo pode ter uma câmera, muito fácil, que você tem no teu celular, né? Então era uma coisa muito absurda você conseguir ter uma câmera, não era tão simples assim, mas a galera que teve, cara, se dedicou pra caramba e conseguiu fazer muita diferença, né? E a fotografia, no geral, ela foi muito importante aqui no Brasil, principalmente para o meio de comunicação, como jornalismo, depois para propagandas e N outras coisas, né? Indústria da moda e tudo mais, que a gente vê até hoje ela sendo usada. Mas entre todos os caras aqui do Brasil, acho que eu não poderia deixar de falar dele, né? O nosso professor Xavier brasileiro, que é o Sebastião Salgado. Sebastião Salgado foi um brasileiro que não tinha tantos recursos assim, mas também não vinha de uma família pobre, né? Ele tinha ali uma vida razoavelmente confortável, apesar das dificuldades em si do Brasil naquela época, né? E o que acontece? Sebastião Salgado, ele, apesar de ser do Brasil, ele só foi conhecer a fotografia fora do país. Então ele foi para a Europa, lá pelos anos 70 mais ou menos, esse cara conheceu a fotografia, se apaixonou pela brincadeira. Quando ele foi fazer uma viagem para a África, se eu não me engano, tá? Tô falando aqui meio de cabeça, mas quando ele foi para a África para fazer um trabalho pela Sigma não é a marca de lente que a gente conhece, Sigma é uma revista que tinha, né? E era uma empresa que enviava fotógrafos e tudo mais para fazer capturas. Quando ele estava nessa viagem, ele se aprofundou mais na fotografia, fez a sua primeira sessão, se apaixonou pelo negócio e daí para frente ele começou, né, os seus próprios projetos, começou a tentar transformar de pouco em pouco o mundo através da fotografia. E por que eu digo transformar? Porque, cara, toda foto ela tem um poder de impacto muito grande. Toda foto que a gente faz, ela impacta a vida das pessoas de alguma forma. Seja de uma forma boa, de uma forma ruim, ou seja, simplesmente causando monotonia. Quando você faz aquela foto que todo mundo já está acostumado. Entende? E o que acontece? Sebastião, ele testou de tudo, desde fotografia de eventos, no artístico, natureza, animais. E ele se encontrou na fotografia de jornalismo, e principalmente na área humanitária dessas fotos, foi onde ele começou os seus projetos. E, cara, só vendo de fato as fotos aí, vou tentar deixar passando algumas fotos aí para vocês verem, mas só vendo essas fotos para você poder ter uma noção, né, do trabalho incrível que ele fez. Sebastião Salgado foi um cara tão importante na fotografia que hoje ele é referenciado no mundo inteiro, né, dito aí como sendo o maior fotógrafo vivo do mundo, já com seus 80 aninhos. E o que acontece, cara? Sebastião Salgado não apenas fotografou, mas ele usou todo o poder da fotografia para tentar trazer algum tipo de influência. Principalmente no trabalho dele do Êxodo e Gênesis, né? Que foram 2 livros que ele lançou, mostrando assim as dificuldades absurdas das populações que estavam fugindo de guerra ou de miséria. E depois um contraste completo mostrando a parte intocada do nosso planeta, né, no livro de Gênesis. Ele conseguiu abrir os olhos de muitas pessoas, cara, para questões humanitárias e ambientais. Então, olha só como é que o cara conseguiu pegar a fotografia e transformar numa coisa muito maior do que só fotografia. Ele fez inúmeras exposições pelo mundo, lançou vários livros para poder divulgar o seu trabalho. Para quem quiser conhecer um pouco melhor, tem esses 2 comentários aqui, o Revelando Sebastião Salgado, que tem no YouTube, e o Sal da Terra de Sebastião Salgado. Coloca assim para você poder achar, tá? Tem na Globoplay, tem na Globo
Eita. Tem na Globoplay e lá você consegue encontrar, né, esse segundo documentário. Mas caçando aí pela internet, você vai conseguir acabar achando em algum outro lugar. E o que acontece, cara? São documentários que mostram muito dessa jornada dele, é ele contando um pouco dessa jornada, de como é que foi ele largar tudo para começar a fotografar, e como é que é o processo de fotografia dele. Você entende por que ele só fotografa em preto e branco até hoje. Então vale muito, mas muito a pena mesmo. Agora, além de Sebastião Salgado, porque todo mundo só fala dele, eu vou deixar passando aqui, tá? Printa aí, dá um stop, sei lá. Vou deixar também aqui na legenda do vídeo uma lista, cara, com outros brasileiros que eu acho que são obrigatórios você pelo menos dar uma olhada, tá? Porque são pessoas que têm trabalhos incríveis, sem brincadeira. São pessoas que conseguem inspirar muitos outros fotógrafos a se dedicar, né? E assim, cara, tive um prazer enorme de conversar com 2 desses caras. São pessoas incríveis de fato, tá? Então, vou deixar a listinha aqui embaixo, né? Já deve ter aparecido aí na tela também. Então você dá uma olhadinha lá depois. Agora, venhamos. Cara, com tantas pessoas boas, né? Com tantos profissionais incríveis que a gente vê por aí, como é que a gente consegue se tornar, né? A gente, réis mortais, como é que a gente pode caminhar para poder um dia se tornar uma referência? Cara, a primeira coisa, você precisa entender aquilo que você quer, aquilo que você é, né? Entender o teu caráter, entender a tua motivação. Qual é a tua motivação para fotografar? Qual é a tua motivação para fazer o que você faz? Se a tua motivação é só dinheiro, cara, foi mal, tu não vai chegar em lugar nenhum. Agora, se além disso, né? Porque isso é importante, mas se além disso você tem algo para passar para o mundo, com toda certeza você vai conseguir fazer muito mais do que a maioria. Se dedique primeiro a descobrir quais são os teus valores, aquilo que você acredita e aquilo que você quer defender. Depois de encontrar isso, você vai começar um trabalho montando a tua identidade, né? O tipo de foto que você gosta, o tipo de cor que você gosta de trabalhar, uma identidade visual de fato. Tá? Não estou falando só de marca, eu estou falando da tua foto, do teu estilo, né? O tipo de contraste, o tipo de pose, o tipo de lente que você gosta de usar. Isso tudo vai influenciar muito no teu trabalho. E detalhe, gente, você não pode nunca pensar em parar de estudar. Tá? Fotógrafo que para de estudar, cara, morre. Porque não é porque a fotografia já tem quase 200 anos que ela não continua evoluindo, né? E não só as câmeras, as técnicas continuam evoluindo. O próximo passo é você construir um bom portfólio, seja no teu Instagram, seja num site, seja impresso, seja como for. Construa um bom portfólio, que eu tenho certeza, cara, que só nisso você já vai começar a chamar muita atenção. Além disso, compartilhe conhecimento. Gente, ninguém consegue crescer na vida guardando tudo para si. Compartilhar conhecimento é uma coisa que vai te motivar a estudar mais, é uma coisa que vai te colocar em evidência, vai criar autoridade e principalmente vai te mostrar quais são as suas limitações, aquilo que você de repente não lembra muito bem, aquilo que você tem de repente uma certa dificuldade. Isso tudo você encontra quando você começa a compartilhar aquilo que você tem. E por fim, né, mas não menos importante, participe de projetos. Né, seja um projeto seu, seja um projeto social, seja os concursos, né, os famigerados concursos aí. Cara, participe, não custa nada. Né, tem muito concurso que é gratuito, aqueles que são pagos, tem alguns que não são tão caros. Então entra, mete a cara, joga tua foto pro mundo ver, sem ligar pra crítica. Beleza? Então, gente, videozinho curto. Isso daqui é só para poder trocar uma ideia com vocês. Deixa um like, deixa um comentário aí também. Comenta aí qual é o teu fotógrafo favorito, que eu quero conhecer. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou, até mais.